Se as bolsas estivessem funcionando hoje, provavelmente a gente veria algum movimento muito forte nos mercados. Vou falar disso nesse vídeo, vou atualizar a análise do Bitcoin, a análise dos eventos macroeconômicos. Hoje aconteceu algo que deveria mexer forte com os mercados. Vou falar disso, vou explicar o que aconteceu. Vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Tem algumas altcoins subindo hoje, vou falar de tudo isso. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube se vocês ainda não são inscritos. Ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like nesse vídeo para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo. Hoje eu vou responder todo mundo, tá? Se você tiver dúvida, quiser que eu analise alguma moeda, deixa aí que eu vou te responder nos próprios comentários. Aí embaixo, fixado no primeiro comentário deste vídeo, vai ter o link do nosso canal no Telegram, onde a gente manda notícias, análises, informações importantes em primeira mão, é gratuito. E aí também vai ter o link da corretora BingX, corretora que eu já venho utilizando desde o final de 2022 para fazer operações no mercado de criptomoedas. O link está embaixo para você criar conta. E dito isso, meus amigos, bora falar do que está acontecendo com o Bitcoin hoje, porque o dia foi até calmo diante do que está acontecendo. Então, o Bitcoin começou essa sexta-feira em leve queda, né? O Bitcoin chegou ali para 66.200 dólares, agora está na casa dos 6.900, então o dia está sendo bastante parado, mesmo com o que aconteceu hoje, tá? Em termos de análise do Bitcoin, pessoal, para mim o cenário continua o mesmo, tá? Para as próximas horas, eu espero o Bitcoin aí estável nessa faixa de preço em que ele já vem nos últimos dias. Essa região aqui entre 65, podemos falar, tá? Essa região aqui entre 65 e os 72 mil dólares é a faixa de preço em que o Bitcoin não tem saído desde o final de fevereiro, né? Nós já estamos em abril. Então já tem 2 meses que o Bitcoin vem andando nessa faixa de preço, não há sinais por enquanto de que ele vá sair nas próximas horas ou dias, tá? Então para as próximas horas eu espero o Bitcoin mais estável, até porque a gente está no feriado, então não temos os ETFs, não temos tanto volume de negociação sendo executado e isso faz com que o mercado tenda a ficar mais parado, tá? Além disso, amanhã, sábado, é feriado, domingo, né? Sábado não é feriado, né? Mas sábado as bolsas não funcionam, domingo não funciona. Então é pouco provável que a gente tenha alguma movimentação forte nas próximas horas, a não ser que o Trump resolva soltar mais alguma pérola em relação ao Irã, tá? Se ele falar alguma coisa aí, que vai atacar não sei o que, coisas do tipo, isso aí poderia fazer os mercados se assustarem, e o mercado que está funcionando no final de semana é o de cripto, então a reação seria no mercado de cripto, poderia fazer o Bitcoin cair, ou qualquer sinal aí indicando que esse conflito no Oriente Médio pode parar, poderia fazer o Bitcoin subir, tá? Essa é a minha leitura. No geral, meus amigos, a situação segue a mesma, tá? Para as próximas semanas ou meses, a tendência principal ainda é de baixa e para os próximos dias ou horas a tendência é de estagnação nessa faixa entre 65 e 72, é o que tem sido na maior parte do tempo desde fevereiro. E hoje, meus amigos, a gente teve uma verdadeira bomba nos mercados, tá? Tava todo mundo de olho nesse feriado, muita gente perguntou, mas vai ter divulgação de dado macroeconômico mesmo com o feriado? E sim, pessoal, teve a divulgação hoje, tá? Os mercados americanos obviamente não estão reagindo porque hoje é sexta-feira santa, é feriado, então as bolsas não funcionam hoje, tá? Então a gente não tá vendo aí uma reação dos ativos mais importantes do mundo, que são ativos ligados aos Estados Unidos, tá? Porém, meus amigos, a gente não pode ignorar o que aconteceu na manhã dessa sexta-feira santa, dia 3 de abril. Tá? Às 9h30 da manhã, a gente teve a divulgação de um dado macroeconômico extremamente importante e a surpresa foi brutal, meus amigos. A coisa veio muito, mas muito diferente do esperado. O mercado estava esperando 65 mil novas vagas de emprego sendo criadas no mês de março de 2026, mês que encerrou há poucos dias, e vieram 178 mil vagas de emprego criadas em março, meus amigos. Isso não é pouca coisa, é 113 mil acima do esperado, tá? Isso aqui é um erro brutal de previsão, né? É um erro brutal mesmo, tá? Isso, meus amigos, é estranho porque quando a gente tem uma surpresa no payroll, uma surpresa de, por exemplo, 20 mil vagas acima do esperado, já costuma mexer com o mercado, 20 mil acima ou abaixo já costuma ser suficiente para ser considerado forte, tá? 40 mil vagas é uma coisa muito forte e veio 113, tá? 80 mil vagas já seria algo considerado muito forte, muito diferente do esperado. Então, 113 mil vagas de emprego a mais foi uma coisa
totalmente fora da curva e que é até estatisticamente incomum, tá? O payroll, historicamente, ele tem uma volatilidade que fica aí na casa dos 80 a 100 mil empregos, tá? 113 mil é muito forte, tá? Isso aí, meus amigos, a gente está falando aí de mais de um desvio padrão, algo aí na casa de 2 desvios padrões. Isso estatisticamente é incomum, é algo muito raro que aconteceu hoje. E isso por si só, a diferença em relação ao que foi esperado, não é nada, tá? O mais interessante é quando a gente olha o que aconteceu em fevereiro. Em fevereiro, ele veio 133 mil negativo, muito abaixo do esperado, tá? Antes ele estava menos 92, então ele piorou, né, para fevereiro, tá? Então, assim, a gente vê que tem uma coisa muito maluca acontecendo aqui, tá? A gente vê que houve uma reversão brutal nesse dado de payroll que foi divulgado hoje. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um zoom aqui para vocês entenderem, pessoal. Olha isso daqui, tá? É como se a gente estivesse vendo um gráfico que reverteu com uma força brutal, né? Veio negativo no mês de fevereiro e agora veio forte, muito acima do que estava vindo nos últimos meses, o que na prática significa que a gente teve uma mudança de 311 mil empregos, tá? Uma diferença aí que praticamente muda a narrativa de que muita gente estava esperando, até o Fed falando que o mercado de trabalho estava enfraquecendo. Antes desse payroll de hoje, o mercado estava achando que o Fed poderia cortar juros por causa dos sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho, né? A gente via nos outros payrolls até o último negativo, mas com esse dado de hoje, o sinal que dá é que a economia americana está resiliente e o Fed pode adiar cortes de juros ou até mesmo manter uma postura mais dura do que o mercado esperava. Inclusive, meus amigos, com esse dado de hoje, o mercado ele simplesmente jogou para frente aí os cortes de juros, diminuiu a expectativa dos próximos cortes de juros, tá? Até o de setembro, que era o que estava sendo considerado aí mais provável, o mercado já não está acreditando muito, tá? O mercado simplesmente jogou lá para frente as expectativas de corte de juros com essa situação de hoje, tá? O mercado ele realmente não está mais acreditando que a gente vai poder ter cortes de juros no curto prazo, porque a gente tem economia forte, a inflação subindo nos Estados Unidos e no mundo por causa do preço do petróleo. Mas, pessoal, quando a gente está falando de payroll, esse dado que foi divulgado hoje, a gente sempre tem que tomar cuidado com o ruído estatístico, tá? Que ele é baseado em amostragens mais ajustes sazonais. Então, o payroll no curto prazo, ele pode errar feio, tá? Então, a gente tem que sempre olhar aqui o que aconteceu, abrir os números, ver quais setores que puxaram essa alta. E, por exemplo, o payroll do mês de fevereiro, que havia vindo negativo, o mercado já estava associando a questões ali de clima, né? Tempestades de inverno que aconteceram nos Estados Unidos, atrasos na coleta de dados, afinal a gente teve ali um mini shutdown nos Estados Unidos naquele período, tá? Então fevereiro pode ter subestimado o emprego real, isso explica o porquê da queda, e talvez no mês de março de 2026 a gente tenha tido um efeito rebote nesse dado, né? Ou seja, parte dos empregos que não apareceram na contagem de fevereiro podem ter aparecido agora em março, fazendo com que haja essa distorção, tá? Isso é muito comum acontecer no payroll, tá? Eles chamam isso de payback, tá? Que é quando ocorre um atraso e é compensado no mês seguinte. Então vejam que a gente tem que tomar um certo cuidado aí com essa expectativa aí que o mercado cria olhando o número muitas vezes. Tá? Esse salto que a gente teve hoje, aparentemente, ele não quer dizer que a gente tem a economia acelerando forte no mês de março, de um mês para o outro, tá? Ele significa talvez que os dados macroeconômicos de payroll estavam bagunçados nos últimos meses por causa desses shutdowns e tempestades e várias coisas que aconteceram e talvez agora ele esteja sendo corrigido no curto prazo. Esse dado também pode ser muito afetado por estimativas de empresas que abriram e fecharam. Isso pode distorcer bastante em momentos de incerteza. Março foi um mês de incerteza aí por causa desse conflito
no Oriente Médio, tá? Esses ajustes sazonais que mudam aí de um mês para o outro, principalmente no começo do ano, é comum a gente ver esses payrolls meio bagunçados assim de uma hora para outra. E a gente tem que lembrar uma coisa, né, meus amigos? O payroll, ele pode ser revisado de um mês para o outro, tá? Por exemplo, de fevereiro, em fevereiro eles falaram que era 92, hoje eles falaram que era menos 92, e hoje falaram que era menos 133, tá? Então esse número, ele costuma variar, mês que vem provavelmente vem uma revisão aí, tá? Então isso aí é algo que pode ocorrer alguns ajustes, e é sempre bom a gente também olhar para quais setores que puxaram para cima, né? Hoje, o principal setor que puxou o payroll para cima foi o setor de healthcare, né? Ou setor hospitalar, clínica, cuidados ambulatórios, né? Esse setor aí, ele já tem sido aí um dos que puxaram o payroll para cima nos últimos meses, tá? Então ele sempre está puxando forte. O setor de construção também teve uma forte recuperação, tá? Transporte, enfim, tá? Sempre tem aqueles setores que estão puxando ali, às vezes por uma questão sazonal. A gente vê aqui que o mercado de trabalho pode ter melhorado um pouco mesmo no mês de março, já que a taxa de desemprego caiu de 4,4 para 4,3, né? Aí sem grandes mudanças, mas melhorou um pouco, tá? Então talvez tenham sido mais gerados empregos em março. O ganho médio por hora trabalhada ficou um pouco abaixo do esperado, e logo depois, às 10h45, veio um outro dado que também chamou muita atenção do mercado. O PMI do setor de serviços veio muito mais fraco do que o mercado esperava, e pior, ele veio abaixo de 50. Para quem não sabe, o PMI é o índice dos gerentes de compra, e o setor de serviços é o setor que representa 70% do PIB dos Estados Unidos. Então esse dado veio mostrando que o principal setor da economia americana teve uma contração hoje, tá? Ou seja, a gente tem, e é até um pouco estranho, né, pessoal? Porque em fevereiro, por exemplo, ele tinha vindo 51,7, tá? E agora ele caiu para baixo de 50. O mercado estava esperando uma contração, mas para 51,1 veio 49,8, mostrando uma contração, tá? Isso é uma queda considerável aí no PMI, tá? Isso é gigante, na verdade, para um indicador desse. É um evento tão raro quanto a gente vê um payroll bem mais forte do que o esperado, como hoje. E é até interessante, né? Porque esse PMI do setor de serviços, ele está contradizendo o payroll. O payroll está dizendo que a economia americana está indo bem, que houveram muitas contratações em março. Só que o PMI do setor de serviços, que é 70% do PIB, veio 49,8, mostrando uma contradição aqui, né? Quem desses dois indicadores que está certo? Eu não sei, tá? Mas eu acho que esse payroll pode estar contaminado aí por causa de ajustes sazonais, de erros estatísticos, e talvez esse dado do payroll possa estar atrasado ou distorcido, tá? Enquanto o PMI está captando o sentimento em tempo real. E tem uma outra coisa também importante, tá? O payroll, ele é um dado medido aí por uma instituição pública, né? O Departamento de Trabalho, enquanto o PMI não, tá? O PMI, ele é medido por uma instituição privada. Então talvez ele seja aí menos enviesado, menos manipulável. E, meus amigos, o que chama atenção aqui nesse número do PMI do setor de serviço de hoje é que ele é o mais fraco desde 2024, tá? Então tem muitos anos aí que a gente não vê o PMI tão fraco dessa forma, né? Vindo abaixo aqui no setor de serviços, tá? Então as empresas começaram a sentir que os clientes estão consumindo menos e elas também estão contratando menos serviços. E isso explica por que as empresas reportaram menos pedidos do que o esperado nesse mês de março de 2026. E quando a gente olha a fundo esse dado que foi divulgado pela S&P Global hoje, a gente vê que a confiança empresarial também caiu bastante, tá? E a confiança é importante, afinal os empresários eles só vão tomar risco investindo se eles sentirem que o ambiente está seguro. Com toda essa incerteza no Oriente Médio, isso acaba fazendo com que os serviços que dependem de consumo, de confiança e de decisões aí que levam as pessoas a gastar, podem estar sofrendo primeiro, tá? Com isso as empresas começam a frear as contratações de serviços e afeta esse dado aí, principalmente o dado de emprego dentro do PMI, ele veio aí bem fraco, tá? Ele caiu, né? Então isso mostra que as empresas estão mais cautelosas com os custos subindo, a energia subiu bastante, a gasolina chegou no maior nível desde 2022 lá nos Estados Unidos, tá? Então a gente está vendo que essa
esse choque de energia está começando a bater no mercado. Mas quando a gente olha para o Bitcoin e o mercado cripto, que é o que está funcionando aí nesse momento de feriado, a gente não vê grandes mudanças nem na análise de sentimento, tá? Os indicadores aqui do TRDR estão mostrando que o pessoal não abriu muitas posições nesse cenário. O long short ratio está estável nas últimas horas, o funding rate está estável, tá? Então o pessoal não andou abrindo muitas posições. O mercado estaria um pouco mais para queda do que para alta, mas sem grandes mudanças, tá? Mas, pessoal, eu tô vendo um sinal aqui de que talvez a gente possa ver o Bitcoin lá na região dos 64 mil dólares nas próximas horas, tá? Porque se a gente olhar aqui, olha isso daqui, meus amigos, a gente está vendo aqui uma possível formação de cunha ascendente aqui no gráfico de uma hora, tempos gráficos menores. Tainan, mas não rompeu. Sim, ainda não rompeu, pessoal. Mas se a gente tiver um rompimento para baixo dessa região aqui dos 66.600, com o mercado fazendo esse movimento, é bem provável que a gente veja o Bitcoin buscar a região ali de alvo dessa cunha ascendente, que seria ali na região dos 64 mil dólares. Tá? Então, o gráfico está dizendo que se a gente deslizar um pouquinho aqui para baixo, pode ser que a gente veja o Bitcoin lá nos 64, tá? Dominância do Bitcoin caindo um pouquinho nesse feriado, sem movimentos muito relevantes. Ethereum andando de lado aí nas últimas horas, tá? Mas ela parece estar fazendo um movimento parecido aí com o do Bitcoin também. Parece estar formando ali uma cunha ascendente, né? Então tem que ficar atento aí na Ethereum, tá? Eu diria que ela segue aí na mesma faixa de preço em que ela já vinha nas últimas semanas, entre os 220 e os 1.800, sem padrões muito confiáveis sendo rompidos nas últimas horas. Tá? A da Cardano, no contexto macro, ela continua com alvo lá nos 20 centavos, ela rompeu para baixo um retângulo com alvo lá nos 20 centavos. Nas últimas horas ela tem subido, hoje a Cardano chegou a subir mais de 4%. E assim, meus amigos, eu não estou vendo padrões nessa subida não, tá? Eu acho que é mais o mercado andando de lado mesmo. BNB está subindo um pouquinho hoje, né? Depois de ter caído ontem. A tendência da BNB, no geral, me parece ser uma tendência de baixa, tá? Infelizmente, para a BNB, eu vejo aí expectativa de queda até a região dos 500 dólares nas próximas semanas. No curto prazo, é difícil dizer, porque ela está aqui agora numa região de suporte, tá? Uma região que está segurando os preços, então a gente tem que ter um certo cuidado aqui. XRP, meus amigos, gráfico da XRP se segurando ali na região de $1,30. E até agora a gente não tem aí a XRP fazendo movimentos fortes hoje, tá? Mas quando a gente olha ali para o gráfico menor, a gente vê que ela rompeu para baixo um triângulo descendente com alvo lá na região de 1,24, tá? Então tem que ficar atento. Dogecoin andando de lado nessa região dos 9 centavos, Token Tron andando de lado na região dos 31 centavos, Token Tom do Telegram andando de lado nessa região de 1,20 e poucos, Avax subindo um pouco hoje, mas o cenário principal para a Avax ainda segue sendo de queda, tá? Quando a gente olha ali, ela rompeu para baixo uma cunha ascendente com alvo lá na região dos $6,50. Token Aave, meus amigos, caindo hoje, tá? Mesmo com o mercado mais estável, e a Aave segue com alvo lá na região dos $60, tá? Outra moeda importante, Chainlink, subindo um pouquinho agora de tarde, mas ela segue aí com uma bandeira de baixa, com alvo lá nos $5. Sui, subindo um pouquinho agora de tarde também, mas ela segue com alvo lá na região dos 35 centavos de dólares. Então, cuidado aí, não se empolgue com a alta dessas moedas. Token Hype, meus amigos, tinha subido aí nas últimas semanas, caiu nos últimos dias e ela formou, na minha visão, aqui um topo duplo, tá? Que tem alvo lá na região de aproximadamente 32 centavos de dólares. Então, para mim, Token Hype pode cair até os 32 centavos de... 32 centavos, não, desculpe, tá até os $32. Então, o que eu vejo é, o mercado não teve uma reação forte hoje a esses dados, o mercado ficou meio confuso, um dado mostrando economia muito boa e outro mostrando economia muito ruim, então os investidores acabaram não querendo se arriscar a fazer operações no mercado de criptomoedas, o que poderia mover o preço do Bitcoin e das criptomoedas com mais força, tá? Então, esse é o movimento para a próxima semana. Segunda-feira já tem o PMI industrial medido pelo ISM. O de hoje não foi medido pelo ISM, o de hoje foi medido pela S&P Global. Tá? O mercado gosta mais do que vai ser divulgado na segunda-feira. Então, segunda-feira a gente vai tirar isso a limpo. Eu acho que o mercado deixou para ver na semana que vem se o setor de serviços está indo bem ou não. Quarta-feira a gente tem atas da reunião do FONC. Quinta-feira da semana que vem a gente tem núcleo do índice de preço PCI
e revisão do quarto trimestre dos Estados Unidos, a última revisão, a mais importante, e sexta-feira, CPI, tá? Então, semana que vem vai ser a semana em que a gente vai ver se esses eventos aí que a gente teve no final de fevereiro e durante o mês de março de conflito no Oriente Médio, subida do petróleo, vai ou não bater na inflação, principalmente na sexta-feira, que a gente vai ter dados de inflação de março, beleza? Vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal no YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente tarde de feriado, sexta. Até mais, tchau, tchau.